muy bienvenidos a más un podcast con ellas. Y hoy vamos a hablar sobre el peso de querer controlar todo. Y ya me voy a exponer, ¿no? Ya me voy a exponer. Yo estaba pensando, si pasa eso, claro que pasa. Yo estaba pensando, un día yo estaba ahí con una amiga ahí manejando, que estaba manejando y era su primera vez ahí en la autopista. Y yo, para querer ayudarla, ¿qué hice? Empecé a dar las direcciones. Dale, cuidado, mira el peatón. Y pasé a la carretera toda ahí queriendo ayudarla y no paré hasta que ella me dijo, tranquila, yo estoy en el control ahí del carro, vamos llegar en confianza, entonces queda tranquila. Y eso pasa porque yo en este momento no conseguí disfrutar del viaje, no conseguí hacer lo que tenía que hacer porque quise ayudarla, pero já lhe deixei estressada e às vezes isso vai passando, não? Vai passando. E é algo assim tão comum no em nosso meio de mulheres, né, Uhum. que temos como, parece que uma natureza que leva a isto, não? A querer sempre controlar todo. Sim. Com que isso causa em nós como uma seguridade, verdade? Pero muitas das vezes entendemos que não temos este controle, que as coisas às vezes passam de uma forma diferente do que projetamos, não? E que nem sempre as coisas saem da maneira que planeamos, né? Não, esse é certo, porque nunca sai da maneira que planeamos. Porque de verdade, vou falar como minha amiga Mano, te tenho uma notícia. Nada tem ele controle, porque de veras quem tem ele controle é Deus, não? Então, e que passa? O problema de querer controlar todo são as consequências que vêm. Porque a pessoa que quer controlar todo e as coisas não saem da maneira que ela quer, então ela vem com isso, vem o estresse, vem as preocupações, ela se sente muito estressada, se sente frustrada, não? E aí tem comportamento, muitas das vezes, que as pessoas que estão ao redor de ela, claro, às vezes ela age assim inconscientemente, não? Ela não se dá conta, mas muitas das vezes se torna aquela coisa pesada, verdade? E as pessoas que estão cerca de ela acabam sentindo-se que tudo que hace não é da maneira que tinha que ser, não hace nada bem, porque como tem que ser da maneira de ella, não? Então se torna essa coisa pesada, verdade? E muitas das vezes, quando uno camina com o peso, verdade? Se estamos caminhando bem, pero já tentou caminhar carregando um peso, verdade? É mais difícil não conseguir avançar, verdade? Eu diria que tentar controlar o incontrolável. Muy bien, muy sí. bien. Así es. Hay cosas que no dependen de nosotros. Y vamos a hablar durante nuestro episodio de la importancia también de saber confiar. Pero muchas veces pasa isso em las famílias. As famílias, às vezes, não conseguem vivenciar isso, porque madre é madre, não? Vivenciamos muito com muitas madres e sabemos que o coraçãozinho de ella quer aí ajudar seus filhos, quer estar aí pendente de todo, pero antes de ajudar, ella acaba, às vezes, ponendo este peso e querendo controlar cada coisa que ella hace. Às vezes, até mesmo, por exemplo, mi hijo me ajuda em la casa, me ajuda a hacer tal coisa, mas ella tem que entender que há uma diferença entre pedir um auxílio ou dar uma direção e controlar. Às vezes ella pede assim, me ajuda aí com os trastes. E às vezes não hace por mal, né? Como você bem disse, esta mamã que quer cuidar, que quer que a coisa fluya dentro de seu hogar, não? E às vezes está por dar também disciplina a seus filhos, não? Como tenta aí ter o controle de tudo, pensando que eles vão sempre obedecer, ou eles vão sempre fazer o que ela quer, e aí ela se estressa quando isso não passa, né? Sim. Porque ela quer de uma maneira e acaba se frustrando. E aí está o grano, não? Porque a pessoa que tenta controlar todo, quando a coisa não sai da maneira que ela quer, isto prejudica seu bem-estar. Às vezes é grosseira no hablar, porque Queda que passou, porque não nerviosa. isso. Queda nerviosa, e o ambiente dela na casa já como não, já não se queda pesada, já não há aquela harmonia, porque é aquilo que você falou, né? A pessoa está saúde desta pessoa tão controladora, porque queda naquela coisa que nunca vai lograr como deixá-la satisfeita, porque já tem uma projeção que só está em sua mente.
Uhum. E cada qual é cada qual, né? Não somos robôs, cada um tem uma maneira de fazer. Por exemplo, se nós vamos a cozinhar juntos, você tem um condimento para seu arroz, seu frijoles, eu tenho o outro. E tudo bem se você não faz a minha maneira. Vai sair bueno e saboroso Uhum. igual. E saber aproveitar outras realidades, não? Apreciar, né? Apreciar, Seria a palavra. desfrutar de coisas novas, porque às vezes quando queremos controlar todo, acabamos aí vivendo em uma rotina, em uma carrita, assim, que é sempre tudo igual, sempre da mesma maneira, sempre da forma que uno pensa. E quando uno está aberto a deixar outras opções entrar, uno desfruta de coisas diferentes em sua vida, Aprende não? também, né? Exatamente. É assim como você disse, né? Que uma mamã pede seus filhos para fazer algo, eles não fazem bem. Na realidade, o filho está aprendendo. Uhum, Ele não vai poder estar na altura da mamã. uhum. Exato. Não tem a Não estrutura, a tem. madurez da mamá, ¿verdad? Exatamente, é. Uhum. É uma questão de entendimento. Exato. Así De saber respeitar, como você disse, senhora Célia, a fase de cada qual, né? E assim com que haja também um câmbio de experiência, um câmbio de aprendizagem, né? Então, neste caso, o filho aprende a mamã, aprende a ser mamã, o filho aprende a ser filho. E assim no convívio social também, né? Quando estamos no trabalho, esta jovem está no trabalho, uno tem que conviver com pessoas aí afuera, ela se torna uma pessoa mais acessível, flexível para se conviver, né? Exatamente. E platicar e conversar, se torna uma pessoa, como se diz, buena de estar Com ser buena agradável. convivência, convívio, agradável de exato. convívio, verdade? Falo que muitas das vezes não é assim, não? E como eu disse, não, às vezes uno hace de maneira inconscientemente. Por exemplo, é complicado, porque às vezes aquela mamã, ela teve seu filho, e seu filho cresceu, ou é um jovem, é um adolescente, só que ela consegue vendo aquele filho como aquele baby, e ela quer controlar, não? Esses dias vimos um belo testemunho, verdade? De uma mamã que ela teve uma perda, ela perdeu a um filho, e por perder um, ela quedou com o outro, e ela quis proteger, super proteger. Então, ela não deixava aquele ninho sair, só deixava ele dentro de sua casa, porque em sua cabecita, para ela, ele dentro da casa estava aí dentro de sua burbuja, não? Estava aí dentro da carrita, Sim. e ela estava protegendo só o que não, porque hoje em dia temos o celular, o computador, e o mundo está dentro da casa. Então, em sua cabeça, ela estava pensando que estava protegendo e não estava, e isso passa muitas das vezes. A mamãe já pensa, ela habla, não, pero eu quero proteger a meu filho, eu quero controlar deste mundo, pero não há como proteger deste mundo. Verdade? Então, quando ela entrega em las manos de Deus, é diferente, porque ela deixa de querer confia, controlar. né? Porque muitas das vezes ela não pode, ela não vê o que só Deus está vendo, verdade? Então, ela pensa que está cuidando, pero só quem pode ser é Deus. Pero quando ela entrega nas mãos de Deus e habla, não, Deus, é contigo, Deus. Então, é diferente, verdade, Má? Uhum. E temos até um testemunho lindo, né, senhora Marisa, na Bíblia, né? Que fala da Ana, né? É mesmo. Uhum. Ana, né, que confiou seu filho tão pequenito, né, senhora Exato. Célia, a um profeta, né? Exato. E imagina ser uma mamã com um ninho tão chiquito. Imagina. Confiar. Quem as mamãs sabem, né? Sabe, O yes. difícil que é de confiar quando o ninho um está dependente delas, só Exatamente. está desmamado, né? Exatamente. E ela confiou, ou seja, porque ela queria ir no projeto de Deus, né? Ela confiou que Deus ia cuidá-lo. E aí está a diferença, né? Da pessoa que quer ter o controle de tudo, da criação de seus filhos, e confiar na oração que faz, e confiar em lo que ela lê, na palavra. E ela passa a pôr por obra esta crença em confiar. Então, ela confia, Deus obra, guarda, protege, e nada sai mal, não? Exatamente. Sí, hasta porque esta confiança é necessária, é entregar. Por exemplo, se eu entrego algo para você, ó, é suyo. Agora, haga o que tenha que fazer. Então, com Deus é o mesmo. E você disse algo que é bem importante, que nós outras hacemos isso. Às vezes, quando vêm as preocupações, quando vem o desejo de querer ajudar, temos uma arma tão poderosa que é a oração. Quando eu oro, eu transfiro essas inseguridades, essas preocupações, esses dolores, não sei, tudo que está aqui adentro, transfiro para Deus
e entrego nas manos de Ele. E confio e espero que Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Porque esta mamá ou esta família, ou esta mesmo em los relacionamentos com o esposo, às vezes a esposa quer ajudar o marido e não sabe como. E para ajudar ele, às vezes acaba controlando tudo e acaba sendo este peso. Então, ela pode usar as armas que nos ajudam, que é a oração. Já existe essa adaptação normal de um matrimônio, quando um casa jovencito e tudo, e tem que se adaptar, e às vezes a mulher, né? Porque da natureza da mulher querer ter este controle. E às vezes, como faz com que o processo de adaptação seja mais pesado, né? Difícil, porque não deixa a pessoa ser quem ela realmente é. A gente que controla está a risa de outro. Se rir porque está rindo demais, se está chorando porque chorou demais. Porque hablou, porque hablou muito, se não hablou, porque hablou dessa maneira, porque as cejas se alçaram. E é tão bueno assim quando você está cerca de amigas, de pessoas, de alguém, de la família, de sua esposa, de seu marido, e você sente que você pode ser quem eres, né? Sem julgamento, sem condenação. E sabemos que não pode cambiar em muita coisa, que conforme vai madurando, vai aprendendo, vai cambiando por si solo, não? Mas o mais importante desta pessoa que às vezes tem uma madurez mais, quizás vindo de uma criação, uma cultura, né, diferente de sua pareja. Quantas não são as mulheres que tiveram o segundo matrimônio e os dois chegam no novo relacionamento e já não há esta paciência, essa cumplicidade, há um controle maior por experiências do passado, ou seja, de algo malo que passou allá, ela quer repetir em sua nova relação. Celos, não? Porque foi traicionada, então Exato. E repite de novo o erro que cometeu no outro, né? Então, esta coisa de controlar mostra uma falta de confiança. Se essa pessoa realmente confia em Deus e crê na palavra e nas escrituras, é como uma receita, né? É só seguir que a palavra vai conduzi-la e aquilo que ela projetou, se é da vontade de Deus, vai sair bem. Ai, que lindo, verdade? É muito lindo, porque de verdade é isso. Só que às vezes a pessoa acaba não se dando conta, não? Ela fala, ai, Deus meu, e ela acaba não se dando conta que no lugar de ser essa pessoa mais leve, que está entregando nas mãos de Deus, que está confiando, acaba sendo esta outro tipo de persona, que as pessoas não querem estar cerca, e às vezes em sua cabeça ela está protegendo, está controlando, e não. Então, se aquela pessoa, ou ele esposo, ou ele hijo, muitas das vezes, às vezes está saindo da casa, porque habla, não, já não quero estar cerca de minha mamãe, ela só manda, só controla, e acaba saindo da casa, e às vezes a mamãe, ela chora, porque ela habla, meu Deus, eu só queria ajudar, só que ajudou, querendo ser com a força de seu braço, controlar de sua maneira, e não é de nossa maneira, é da maneira de Deus. E eu vejo também que nós outros temos hablado com muitas mulheres, verdade que sim? E mulheres valentes, mulheres poderosas. E eu diria que tudo isso é muito lindo, muito importante, mas uma coisa falta, verdade? Uma coisa só falta, deixar o controle e confiar em Deus. E senhora Celinha, isso acontece quando nosso relacionamento com Deus está bem íntimo. Porque se eu sei, por exemplo, é como se tu tivesse uma segurança aí. Eu sei que Deus vai fazer o que eu não posso fazer, mas para que eu confie, eu preciso conhecê-lo mais e mais. E quando eu conosco, eu passo a perceber que como ele é comigo. Por exemplo, ele me deixou o livre arbítrio. Então, ele não controla, ele me ensina, ele me orienta, ele me diz o que é bom e o que é malo, mas ele me deixa a gosto de fazer as eleições e está aí para me apoiar. E se eu me equivoco, ele vai dizer, mira, se tu fizer desta maneira, a hora vai ser diferente. Então, quando eu tenho este relacionamento com Deus, é tão profundo que eu consigo reflejar isso com os outros relacionamentos aqui na Terra, porque se eu trato os outros como Deus me trata, então eu consigo, aunque venga porque viene, vou falar, vou controlar, vou estar assim, aunque venha, uno dá um passito para trás e uno diz assim, não,
vou a ser como mi Deus hace, vou ter paciência, vou ter, vou a disfrutar desta situação, mesmo que eu haria quizás diferente. Então, uno consegue actuar diferente, não? Exato. Você falou uma coisa assim, de eu não dar um passito para trás. Isso significa dizer que ela não está, que não é que não está sendo nada, né? Porque às vezes uno fala assim, eu confio em Deus, Deus está no controle de todo. Então, não, eu não vou buscar trabalho, eu não vou fazer minhas orações, eu não vou fazer, não vou pedir nada, seja o que Ele quer e ponto. Ou seja, a Bíblia nos ensina a pedir, nos ensina a orar, não é isso, né? É saber que, será que me projeto, será que este controle que eu quero para a minha vida, como um exemplo, uma jovem que quer amanhã se casar, né? Se tornar noiva e se casar com um muchacho. Ela às vezes planeia a pessoa em sua memória, em sua mente, quizás baseado em las experiências de outros ou em uma película de romance que seriado que mirou. Um seriado, entendeu? E ela quer idealizar aquela pessoa que ela vai casar de sua maneira, com seus projetos, com seu querer, pero às vezes não ora. E habla assim, Senhor, ponga em mi caminho, né, uma pessoa temorosa, que tenha temor ao Senhor, né? Porque eu sei que o mesmo amor que Ele tem para contigo vai ter para comigo. O mesmo cuidado que tem para as coisas e o temor com o Senhor vai ter comigo também. Então, ela pode até projetar, mas quem vai dar a palavra final e a vontade final vai ser de Deus para esse relacionamento que ela vai ter no futuro. Então, não é que a pessoa não pode planear, projetar, pedir, orar, pero saber que às vezes até aquilo que saiu malo não era para ser. E está tudo bem. É aquilo, não? Porque Deus está no controle, né? Que sea hecha su voluntad, ¿no? Aparta de mí este É. cálice, pero que sea Sea hecha hecha su su voluntad. voluntad. Isso. Eu por mim quizás haria desta maneira, ou não haria. Ou eu mas quero assim, né? Quantas vezes não queremos também uma comida assim, dessa maneira, saborosa, llena de coisa. Pero nosso corpo e a dieta e a saúde diz pede, não. menos sal, menos mantequilla. Exatamente. Né? Então, nem tudo vai sair da maneira que queremos, pero se estamos confiados, como você bem disse, quedamos tranquilas, quedamos em paz, porque o que é para ser, será. E ponto, né? Sim. E tem até um versículo bíblico que diz, né? O homem pode descer planos, mas a resposta certa vem da Vem boca de Deus. Exato. Yes. Ele tem o controle. Verdade. E esse é um secreto. Quando vem, porque nossos pensamentos, assim, trabalham a todo vapor, trabalham aí com todo. Então, quando vem, é dizer isso que a palavra diz. Não, a resposta vem de mi Senhor. Aunque eu quero, aunque eu haria diferente, a resposta vem de mi Senhor. Quando traemos isso para nossa vida, vem a paz. Aí é ao revés. Se o controle às vezes te põe um peso, a confiança te põe paz, te dá alegria, mesmo mirando a situação que você está mirando e que seria diferente a seu ver, você é alegre, você confia, você está confiado, você está aí desfrutando porque você sabe que Deus está obrando, né, em sua vida. E ela saca este peso, não? Este peso que não lhe deixava avançar, esse peso que ela traía, que traía tanta preocupação, estresse, que ela deixava muitas das vezes estar com mau humor, não? Ela deixou este peso em las manos de Deus, ela deixou de carregar este peso. E é notório, não? Porque no momento que ela habla, não, a hora já não é de minha maneira, é de tua maneira, Deus. Aqui, toma aqui, Deus, te entrego todo. Ela saca esse peso, então ela habla, ui, que alívio, não, que alívio, que bueno confiar em Deus. É dependência, verdade? Isso, É a dependência. É dependência, porque é tão bueno quem tem mamá, quem tem papá, né? Ter esse cuidado de seus papás, humanamente falando, né? Então, imagina se Deus, que sabe tudo, é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe ver e escuta coisas que está oculto, que não miramos. Então, muitas das vezes pensamos assim, por que isso não saiu bem, ou por que não foi assim? Às vezes é livramento de algo aí adelante, né, que uno não logra mirar por suas limitações humanas, né? Pero Deus, que é soberano, Ele vê e já hace com que as coisas passem para que uno tenha um final feliz, que venga a estar de acordo com sua vontade, né? E os planos de Deus vão mais allá.
ele consegue mirar o que nós outros não miramos. Isso. Ele consegue saber o que vai passar, o que vamos falar. A Bíblia diz que ele sabe o que vamos falar antes de falar. Tudo que estamos falando aqui, ele já sabia o que vamos A falar. dizer. Então, quando vamos entendendo que ele sabe muito mais allá que nós outros, vamos nos rendendo. E isso vem, traz para nós outros também esta humildade. Precisamos nos quebrantar e dizer assim, ok, não é de minha maneira, não é como eu quero. Eu vou deixar quem sabe mais do que eu organizar minha vida, porque da maneira que estou fazendo, não está saliendo Exato. bem, E não? não é fácil, não? Uhum. É fácil? Não. Não é. Só que quando um toma essa decisão de apenas depender de Deus, estar na dependência de Deus, confiar, entregar tudo nas mãos dele, ele hace a obra. E ela se queda tranquila. Assim, na vida de ela pode estar um caos. Os problemas podem vir, mas adentro de ela há paz, ela está tranquila, porque ela deixou o controle em las manos de seu Senhor, não? Sim, e por isso preparamos versículo para que você medite e você vai entender também pouquinho de lo que estamos falando, mas para que você quede com isso em sua cabecita antes de terminar. Exato, e é muito forte esse versículo que habla em Filipenses, que diz, pois Deus é quem produz em você tanto ele querer como ele hacer para que se cumpla sua boa vontade. Ou seja, quem coloca em tanto ele querer como realizar é Deus. Ou seja, se estamos dentro de sua vontade, seja o que seja, a área da vida de lo que a pessoa tenta planear, ele está no controle. Então, se ele puso esse desejo, ele também vai capacitar para que se cumpla. Então, não tem que estar aí preocupado, ansioso, verdade? Entregue nas mãos de Deus, haga sua parte, haga sua oração, vá adelante, saque sua vida adelante, segundo a palavra de Deus orienta, e confia que Deus vai obrar e fazer com que o milagre aconteça, né? E a vontade dele sempre é boa, perfeita, agradável, então não há como sair mal. Bueno, este foi nosso episódio de hoje, pero todos os dias, de lunes a viernes, Dani, temos também os episódios e nos podem acompanhar por las redes sociais, Assim ¿verdad? temos nossas plataformas. Se você queira deixar seus comentários, nos encanta ver seus comentários. Deixe aí que vamos estar vendo. E estamos em nossas plataformas em Instagram, Pod Conédias, e estamos também em Spotify e YouTube, Podcast Conédias. Así es, entonces dejamos saluditos a todas y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye.